sobretudo a humanidade do Senhor, João é que faz isso. João vai dizer que esse nosso Senhor é esse homem que está tanto no céu quanto na terra, todos os seus 33 anos e meio. Maravilhoso isso. Então ele vai dizer onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou, porque ele está se referindo a esse lugar onde ele está, e ele está no seio do Pai. Então João vai usar uma palavra interessante, ele diz, esse que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, quando o verbo se faz carne e anda sobre a terra, ele não perde a sua realidade de união com o Pai, ele não deixa de estar no céu, e é exatamente por isso que ele pode ser o exegeta de Deus. Então João vai dizer, ele é quem o revelou, e aí ele usa essa palavra, exegeses, que significa uma expressão plena, uma revelação. Então, amados irmãos, quando ele vai falar aos seus discípulos sobre esse lugar, então essa pergunta é levantada em Simão Pedro, porque nunca Pedro poderia entender uma coisa dessa. Quando que eles poderiam entender? Versículo 20 do capítulo 14. Veja, Pedro não poderia entender. E aí ele faz a pergunta, quando poderia entender? Vamos ver a resposta. Pois, olhe por favor. Naquele dia, Qual que é aquele dia? vós conhecereis. Ah, irmãos, como é linda essa palavra. Sabe por quê? Ela Conhecereis. Não é esse conhecereis, não é intelectual. Há pouco eu falei de conhecer, de vivência, de aprender pela vivência. Na verdade, o verdadeiro aprendizado é pela vivência, não é teoria, não é fazendo exercício, que eu chamaria de prática, mas é da vivência. Não quer dizer que não devemos ter a teoria e a prática, mas onde nós aprendemos mesmo é na vivência. não se refere apenas a conhecimento intelectual. Graças a Deus inclui conhecimento intelectual, né? Seria de nós se tivéssemos um intelecto aí à deriva, pobre de nós, não é? Mas a palavra conhecer, como João a usa, detalhe, ele usa essa palavra no seu evangelho 55 vezes. Olha só, a importância disso. 55 vezes. Conhecer. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer vida de união. Conhecer para João é experimentar. Senhores, por isso que o nosso projeto é pioneiro, é inusitado, é único, porque o que eu falo aqui há 2 anos e gravo, e é lógico, numa evolução constante, no entanto que nos sábados nós temos a nossa live chamada Mentoria, que é a transformação da mente, mas na nossa empresa a gente está sempre mudando, né? E cada vez, para mim, como cristão verdadeiro, que sou titular, que sou a cabeça, que no plano horizontal é dito como dono, né? Hoje eu estou não como executivo, estou só como orientador, como estrategista no sentido de quais os produtos melhores para servir a sociedade. Mas o que eu organizei, nós organizamos, sempre o Espírito Santo está junto, é uma série de reuniões, uma série de procedimentos, que falo todo dia nos nossos mini treinamentos, amanhã às 6 horas da manhã, retomamos aí depois desse feriado, os mini treinamentos diários, segunda a sexta, e vivenciando para as pessoas poderem estar absorvendo, né, aquele conhecimento e se disciplinando. Mas isso, para filho de Deus, é mais fácil de compreender, e aquele que não é filho de Deus rejeita, que é exatamente ao contrário. Então a rejeição é a coisa do mundo para com o filho de Deus. E isso sempre foi assim. E sempre será assim até a vinda de Cristo. Mas vamos continuar escutando. Conhecer para João é conversar. Conhecer para João é ter intimidade. Convivência. Conhecer para João é esse movimento de união. Vida de união. Com Cristo, uns com os outros. Naquele dia vós E conhecereis. é muito difícil essa união, que é a união em Cristo, né? Não é a união de um grupo com certo interesse mundano. Não, é uma união no corpo de Cristo, com uma parte do corpo de Cristo voltado para a vontade de Deus. Isso é muito difícil fazer no ambiente de um
um organismo, que é o que nós estamos fazendo pioneiramente, com pessoas que rejeitam, ou seja, são ímpios, são religiosos e que não compreendem a vida espiritual. Mas esse é o desafio, né, que nós temos que trilhar, porque esse é o encargo que Deus me deu. Vocês vão entrar na experiência, vocês vão tocar, vocês vão entrar na intimidade, vocês vão saber que é real. O quê? 3 coisas. Isso nos chama atenção nesse capítulo 14 de João, dentre tantas coisas maravilhosas. Esse verso 20 é muito importante nesse capítulo, porque vai falar sobre 3 coisas fundamentais que o nosso Senhor Jesus queria que os seus discípulos conhecessem, viveu para que eles conhecessem, morreu para que eles conhecessem, ressuscitou para que eles conhecessem, derramou seu Espírito para que eles conhecessem. O quê? Vamos lá. Primeiro, eu estou em meu Pai. Senhores, repete isso depois. Vai lá, ouve. Ele fez toda a vida de Cristo, e isso que nós devíamos estar falando com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos tios, avós, amigos, hoje nessa data. Não o que se faz aí, né? Por isso que eu sou um crítico assim contundente nisso, ainda mais hoje com a experiência que a gente adquiriu, que é de um adolescente espiritual, e estamos hoje, pela primeira vez, fazendo 2 lives no mesmo dia, com o objetivo extraordinário, por causa do Natal, desse dia que a sociedade trata como Natal, e que é efêmero, como já falei. Mas veja, Jesus Cristo fez tudo aquilo para nós entendermos o que ele vai falar agora, e a gente fala que é Natal e está comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Muita coisa. É todo dia. Nunca deixei essa posição. Aí você vai me perguntar, nem na cruz? Não. Ele sempre esteve com o Pai, isso, Por isso, um comunhão. autor de hinos do passado, Isaac Watts, escreve um hino tão maravilhoso. Numa das estrofes ele diz assim: ó, que mistério, morre o imortal. Nunca use a palavra quebrada para a Trindade. A Trindade nunca foi quebrada. Nem quando o Filho morre na cruz. Mas de alguma maneira inexplicável para nós, o Filho é separado de Deus, mas não alienado e nem com a sua relação essencial de natureza com o Pai ofendida. Isso nunca aconteceu. Trindade não se parte, Trindade não se quebra. Ela é una e é una eternamente, triuna. Então é o mistério da cruz. De alguma maneira o Filho, o Verbo eterno, encarnado, ele é velado da sua comunhão com o Pai. Então tudo que ele tem para dizer é: ó meu Deus, por que me desamparaste? Então, amados, a primeira verdade importante no verso 20, eu estou em meu Pai. Tá vendo o termo? Eu estou em meu Pai. Por isso que eu desejo a vocês uma feliz vida em Cristo. E afirmo que 95% das pessoas não têm uma vida em Cristo, que é uma vida espiritual. Sem vida espiritual não se compreende o que está escrito na Bíblia. Se compreende de uma forma intelectual. Não há revelação, não há vida. É uma palavra morta. Nós queremos uma palavra viva, revelada. A segunda dela. Por isso o tema, ele vos ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que ensina as coisas. Não é o professor, não é as coisas intelectuais, que pese o intelecto, que pese a cultura, mas nós estamos falando de uma coisa infinitamente maior, a vida espiritual, a vida eterna. Não estamos falando dessa fagulha de tempo chamado mundo, onde nós somos peregrinos, temos uma vida passageira. E vós em mim. Não é uma verdade maravilhosa? João, ou Paulo, o apóstolo Paulo, nas 3 epístolas que ele escreve, ele vai usar mais de 200 vezes, de maneiras diferentes, essa expressão em Cristo. Então, a segunda coisa que o Senhor levaria seus discípulos a conhecer, primeiro, que ele está no seu Pai e nunca deixou essa posição. Segunda coisa, vós estáis em mim. Você vê que movimento está acontecendo aqui? Se o Filho está no seio do Pai, o propósito de Deus é que ele incluísse esses que lhe foram dados pelo Pai a mesma